Quem é que precisa ganhar? Mesmo que seja uma caneca, Deus sabe. Gente, abre lá em Apocalipse, capítulo 1. Pastora, você vai começar tudo de novo? Ó, seria interessante, hein? Se a gente começasse tudo de novo, você entenderia 1.000.000 de vezes melhor o Apocalipse, mas não é isso. Eu gostaria que você lesse o versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse. O Eduardo vai acompanhar aqui comigo. Versículo 3 do capítulo 1 do Apocalipse. Diz assim: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Toda vez que a palavra de Deus fala bem-aventurados, Deus está querendo dizer assim: feliz. Você vai se sair bem, você será destacado quando você fizer isso. E é justamente a ideia de Deus ao trazer a revelação do Apocalipse. Porque você pode pensar assim: por que será que Deus foi escrever pela boca de João o livro de Apocalipse? Qual a intenção de Deus, já que ele não vai contar nem o dia, nem a hora que ele vai vir? Por que será que ele teve essa vontade de revelar coisas que estariam acontecendo exatamente naquela época de João, que Jesus já tinha ido aos céus, e que também aconteceriam até a volta de Jesus? Porque Deus nos ama muito, minha gente. E Ele nunca vai permitir que nós sejamos pegos de surpresa. É claro que Ele não vai revelar detalhes e detalhes e detalhes, mas assim como Ele cuida de nós dia após dia, nossa casa, nossa família, nosso trabalho, Ele também quis cuidar para que a gente não ficasse enganado. Porque o Eduardo vai concordar comigo e você também vai concordar comigo. São muitas pessoas falando muita coisa. Cada dia que passa, a gente recebe, falar assim, bem atual mesmo, um áudio do WhatsApp de uma pessoa que sei lá da onde saiu, falando que Deus mostrou, que Deus revelou, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. Imagina se a gente não tivesse nada para sustentar. A gente ia acreditar em tudo quanto é loucura que saísse da boca do povo. É profecia, né? Exatamente, porque as pessoas, cada evento que acontece na Terra, as pessoas começam a datar coisas e falar coisas, e muitos cristãos, assim, vamos dizer a palavra emocionados, tá? Para não ficar agressivo, vamos falar assim, cristãos emocionados começam a dizer que Deus revelou que vai destruir isso, que vai perseguir aquilo, que vai acontecer aquilo. Então, Deus já sabia que isso ia acontecer. Então, Ele fez o seguinte, Ele falou: bom, eu vou dar o caminho das pedras... Porque quem lê e quem entender não vai ser confundido pelas loucuras dessa terra. Então é muito importante. Né? O conhecimento, ele é libertador. Né? Então, assim, igual tava passando esses dias aí pelo WhatsApp. Vai descer fogo do céu, vocês vão ver. Calma, filho. Isso aí vai, mas só depois do arrebatamento. Então, calma. Então, muitas vezes a gente é levado, e o Apocalipse ele vem para nos ensinar muito sobre isso, sobre profecia. Você tem que acreditar nas profecias do Senhor, mas antes de qualquer coisa, nós temos que entender, né, Eduardo, a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no coração, porque pode ser profecia do Apocalipse ou não, pode ser qualquer profecia. Antes de nós acreditarmos em qualquer coisa, a gente tem que olhar a palavra de Deus e ver se aquilo está escrito na palavra do Senhor. Então, o Apocalipse é uma escola de quem precisa conhecer a Bíblia, para depois ficar ouvindo o que as pessoas têm para dizer e dizer assim: isso vem de Deus, isso não vem de Deus. Tem alguma coisa que você quer ler agora? Lê lá. A moeda, Duarte, a gente mostrou na live passada, mas eu vou mostrar de novo. A gente pode fazer um estudo da moeda, né? Dos símbolos da moeda. Vem na sábado que vem, daí ela vai trazer ao vivo e a gente mostra. O Paulo Henrique falou: essa eu não tinha visto. Vi esses dias também que tinha uma mulher falando que teve uma visão que encontrou um cabelo na Bíblia e mandou as pessoas beberem o cabelo com água, porque seria um cabelo de um anjo e seria a cura do coronavírus. Eu pergunto, anjo tem cabelo? Ele até pode se mostrar, mas cabelo, ele é espiritual, né? O cabelo dele não ia cair nunca, né? Acho que não cairia o cabelo do anjo. O cabelo não ia cair nunca, até porque é espiritual, né?
Acho que ela confundiu aquele macarrão que chama um cabelo de anjo, né? É verdade. Pode ser. É que assim, vai sair, eu falo, vou usar a palavra emoção. O ser humano movido de emoção é complicado. Fala muita loucura aí. E tem gente que acaba acreditando por falta de conhecimento. Então, bem-aventurado aquele que lê e entende e guarda. Então, além de ler, de entender, eu tenho que guardar. O que é guardar a palavra desse livro? É estar levando em consideração a revelação desse livro todos os dias, pensando, analisando, refletindo, ponderando as palavras desse livro todos os dias. Eu tô aqui olhando o celular, tá, gente? Porque a gente precisa do nosso sorteio chegando aqui. E ele tá chegando. A Cindy ainda não chegou, né? Eu tô falando com ela porque a igreja está trancada, né? Isso. Ó, vamos lá, capítulo 22 de Apocalipse, para nós chegarmos ao final. Tem tambor não, Eduardo? Eu chutei aqui a câmera. Bom, mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Então pense só, lá no comecinho de tudo, no Gênesis, Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse ao homem, Adão e Eva: da árvore da vida comam à vontade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não coma, porque se comerdes, certamente morrereis. Não é isso que Deus falou lá no início de todas as coisas para Adão e Eva? Muitas pessoas até dizem que a Nova Jerusalém seria um Éden aqui na Terra. Como se Deus abrisse o Éden e trouxesse o Éden para a Terra, para a dimensão física. Porque é muito próximo, é muito parecido com o próprio Éden. Embora ele tenha, a Nova Jerusalém tenha todas as características do próprio Deus ter desenhado para Moisés. O templo, as 12 portas e tudo mais. Na live passado, para quem não assistiu, se eventualmente alguém não assistiu, é só ir lá e assistir ou relembrar. Ou relembrar. Então, assim, serão novos céus e nova terra, mas haverá uma nova Jerusalém. E essa nova Jerusalém, as pessoas estarão sempre ali, tendo contato com o Criador. E as pessoas vão comer do fruto da árvore da vida. O texto fala, olha que legal, gente, a mesma árvore, ela dá 12 tipos de fruto diferente, cada mês é um fruto diferente. E cada fruto tem características que sara, que cura. É muito interessante isso, né? Porque nós temos até mesmo a comparação com o próprio fruto do Espírito. Que o fruto do Espírito não são 12, mas são 9. Mas ele tem essa característica de sarar, de curar. Então, quando nós olhamos muito a linguagem do Apocalipse, vai se misturar muito a símbolos do Antigo e do Novo Testamento. Essa questão de frutos, de cura, de transformação, água, árvore da vida, água da vida, né? Bom, diz o seguinte: as folhas da árvore são para as curas das nações. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão a sua face. Veja que nós vamos poder ver a face de Deus, uma coisa que nunca ninguém pôde ver. Moisés, ele viu ele de costas, e quando viu, o rosto de Moisés ficou tão iluminado que eles tiveram que tapar o rosto de Moisés porque brilhava. Eu acho que deve ser uma luz tão grande o rosto de Deus, nunca ninguém viu, né? Mas deve ser porque só de você ver ele pessoalmente, a gente vê assim, às vezes uma visão, mas pessoalmente, só Moisés viu mesmo e algumas pessoas, mas assim, de você ver e ser totalmente iluminado, imagina você ver o rosto dele, ele se resplandecer 100% para você. Por isso que diz que não haverá nem lua, nem sol, e ele mesmo vai iluminar todas as coisas, né? Isso é incrível.
E ele diz o seguinte: na sua fronte estará o seu nome. Quem se lembra de alguns momentos a gente falar sobre isso, que Jesus terá marcado o seu nome, a sua marca, né? Desde criança, você que é cristão há um tempo, há um bom tempo, você vai ouvir as pessoas dizendo assim: você tem a marca do sangue do Cordeiro. Que você tem a marca do sangue do Cordeiro. E eu cresci ouvindo isso. As pessoas falaram: Eduardo, a gente tem a marca do sangue do Cordeiro, a marca de Jesus na nossa testa. Isso não está escrito na Bíblia. Mas assim, nós temos escrito assim, literalmente na Bíblia, mas a Bíblia fala que nós temos sim a marca do sangue do Cordeiro. E aqui no Apocalipse ele vai falar isso mesmo: na sua fronte estará o seu nome. Nós vamos ter a marca de Jesus mesmo. Nós vamos ser marcados, nós somos dele, só dele, pronto. Isso é incrível. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os alumiará e reinará pelos séculos dos séculos. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas em que em breve hão de acontecer. Então, quando o texto fala em breve hão de acontecer, é porque realmente muitas coisas do Apocalipse já estavam acontecendo, já estava desenrolando e estava acontecendo mesmo. Muitas vezes, você vai pegar ali Paulo falando em Tessalonicenses, como se Jesus fosse soltar dali a pouquinho, depois de amanhã ele fosse voltar. Dá essa impressão, né? Dá essa impressão por quê? Porque foi tão forte algumas revelações que Deus deu para João, para Paulo, sobre a volta dele, e eles viam muitas coisas mesmo acontecendo, que eles achavam que ia ser assim muito rápido. Daniel também fala alguma coisa, né? Mas Daniel ele ainda fala que vai demorar um pouco, né? Daniel ainda tem essa questão que fala que vai demorar. Deus deu esse discernimento para ele. Mas assim, eles tinham aquela ansiedade santa, vamos dizer assim, de ver Jesus voltar. Eles queriam muito ver Jesus voltar. E eles estavam vivendo o cumprimento, o início do cumprimento do Apocalipse. Então é muito verdadeiro, porque tem muitos teólogos, Eduardo, que dizem que eles erraram ao dizer que estava próximo. Mas eles não erraram ao dizer que estava próximo. Porque se já estava começando a acontecer, então estava próximo, né? Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. É muito importante nós compreendermos que tem o Apocalipse, tem o momento que Jesus marcou o arrebatamento, tem o momento que Deus marcou a vinda de Jesus, e esse é o Apocalipse. Mas nós podemos observar o Apocalipse como também aquele momento em que as pessoas morrem. Quando uma pessoa morre antes do arrebatamento, o Apocalipse para ela começa. Nesse sentido de ir para o céu ou não, estar debaixo de uma situação de julgamento ou não. É o que não leva as pessoas a raciocinarem essa questão, né? Porque é verdade, quando falece, acaba o tempo da pessoa na Terra, né? Sim. Ela vai passar a eternidade no céu ou vai arder no lago de fogo e enxofre. Exatamente, porque muitas pessoas que, eu vou dizer que visitam a igreja, pode ser essa expressão, visitam. Muitas pessoas que visitam a igreja, aquela pessoa que vai de vez em quando, ela não tem muito compromisso com Deus, não existe muito, né? Ela não tem compromisso com Deus. E o que ela faz? Ah, não, depois eu arrependo. Ah, não, depois eu mudo de vida. Jesus não vai voltar agora. E a pessoa fica com aquilo. Eu acho que é o próprio diabo que entra na cabeça das pessoas para colocar esse pensamento amortecido, Eduardo e galera aí que tá na live, que a gente só tem que pensar no arrebatamento. Ah, vai demorar mais, sei lá, vamos imaginar que vai demorar mais 1000 anos. Ou não, vai demorar 50 anos, ou 100 anos, sei lá. Vai demorar 20 anos, 10 anos, não sei. A gente não sabe. Ah, não, eu tenho tempo. Eu posso aproveitar a vida, eu posso fazer o que eu quero, eu não preciso ter aliança com Deus. Usando uma expressão aqui, eu não preciso lavar minhas vestes no sangue de Jesus, eu não preciso fazer nada que Deus queira. Eu não preciso viver o propósito de Deus, porque assim... Mas lá pra frente, quando já tiver assim, perto, que eu perceber que o negócio tá ficando complicado, aí eu pago um preço, eu faço o evangelho, eu faço o ID acontecer. Mas e se você morrer amanhã? Não pensou que o seu tempo pode acabar amanhã, né?
Mas se você morrer hoje, e aí, o que é que você vai fazer? Ainda você ou eu poderemos entrar dentro do que o Apocalipse fala, que Deus vai olhar para nós e dizer o seguinte: você me conheceu. Então Deus não vai nem te julgar ouvindo as suas obras. Ele vai simplesmente dizer: bom, você me conheceu, você não está no livro da vida, está condenado, vai para o lago de fogo e enxofre. Isso serve também, pastora, para o crente itinerante? Para quem não sabe o que é itinerante, é aquele negócio que está um pouco aqui, uma hora ali, uma hora cá. Aí é muito interessante, Eduardo, citar isso. A gente nunca conversa, tá, gente, sobre o que o Eduardo vai falar. A gente deixa muito livre, assim, na hora, para ficar mais natural, né, amor? Deixa então eu vou fazer um funcionar. parênteses, já que é livre também, nossa última live do Apocalipse. Mas deixa eu responder Não, essa. mas deixa eu falar antes. Outro dia eu entrei aqui num pessoal que a gente conhece, de marketing lá de São Paulo, eles estavam fazendo um podcast todo enjoado, sabe? Vários cortes de câmera, um fonezão todo personalizado, assim, uma coisa linda. Daí eu falei: pastor, olha que beleza isso aqui, né? Essa tecnologia, toda essa estrutura que eles estão, né? E a pastora falou a verdade. O que a gente precisa para levar a palavra de Deus, fazer essas lives com vocês, é uma imagem boa que a gente faz de um celular bom, um microfone bom que a gente tem e a palavra de Deus. O mais importante é o conteúdo. E a espontaneidade. Não adianta você fazer um roteirinho para passar roteirinho para vocês. A live é isso, a gente fala, vocês perguntam e sai dúvidas e é uma conversa gostosa. É isso aí. Para responder o que o Eduardo falou, que eu acho que vai tocar em muita gente, e aquela pessoa itinerante que não tem vínculo com o corpo de Cristo? Como é que essa pessoa está diante do trono de Deus? Então vamos voltar lá atrás. Vamos voltar no momento em que Jesus ainda está aqui na Terra. Não é tão lá atrás, mas é lá atrás, certo? Jesus Cristo veio para quê? Hoje é Santa Ceia, então é bom a gente falar sobre isso, não é verdade? Jesus Cristo veio para quê? Para que Jesus veio? Hein, gente? Para que Jesus veio para a Terra? Para passear. Sangue e nos livrar de todos os pecados. Para nos salvar. Nos salvar. No seu sangue. Seu sangue. Para consumir o pecado que estava na nossa vida. Mesmo. Não é isso? Para exterminar o domínio do pecado na nossa vida. Ele veio para isso. Mas quando ele veio como único filho de Deus. Certo? E o diabo achou que tinha derrotado Jesus quando Jesus foi ao inferno. A questão é que quando Jesus ressuscitou, Eduardo, com ele ressuscitou todos aqueles que nele creram e que nele creriam no futuro. Ele já ressuscitou todo mundo ali. Foi uma decisão assim muito poderosa que aconteceu na ressurreição. Quando aconteceu a ressurreição, Jesus Cristo diz o seguinte: olha, eu sou o cabeça e vocês são o corpo. Sem mim nada podeis fazer. Não foi isso que Jesus falou? Sem mim nada podereis fazer. Mas tudo quanto fizerdes, vocês vão pedir ao Pai no meu nome e será feito. E Jesus começa a ensinar sobre a igreja e ele fala assim: nenhum membro fora do corpo existe. Vocês já viram mão andando aí na rua, pé andando aí na rua, pedaço de... Isso é muito estranho. Ia ser de dar medo. Mas é o que o crente itinerante é. Nenhum membro fora do corpo existe. Aí você fala: pastora, mentira. Não é mentira, gente. Paulo explica isso muito bem. Nenhum membro fora do corpo existe. Aí eu vou te falar por quê. Porque o membro no corpo, ele não existe para ele. O pé não anda para ele, ele anda para o corpo. A mão não faz as coisas para ela. Ela faz para o corpo. Ou seja, tudo que você, eu somos, nós só conseguimos ser reais, úteis, dentro da nossa competência, da nossa capacidade, em Cristo e até mesmo humana, dentro de um corpo.
Para que serve uma mão pegando? Essa mão tá pegando para quem? Para quê? É para alimentar o corpo, é para fazer o corpo evoluir, crescer, acontecer. Então, crentes itinerantes, crentes que não têm igreja, pessoas que são só online, da internet, pessoas que cada hora tá numa igreja, não tem vínculo com igreja nenhuma, essas pessoas não têm corpo, eles são monstros. Você consegue entender? São zumbis. Põe isso aqui, ó, na sua cabeça. Quem não tem raiz, quem não tem corpo, é um morto vivo, é um morto que se acha vivo. Jesus mesmo falou, são cegos guiando cegos para a destruição. Então, se você não tem vínculo com o corpo, tá cada hora num lugar, não tem compromisso com a igreja de Jesus, você, na verdade, não tem compromisso com Jesus, que é o cabeça da igreja. Até em Efésios, deixa eu pegar aqui para vocês esse texto que é muito importante ler esse texto nessa resposta. É claro que o que a pastora falou, a gente ouve muitas pessoas falarem, né, principalmente que está distante do Ministério Rema, que é difícil encontrar um corpo sério. E, infelizmente, existem muitas igrejas não sérias, mas existe muita igreja séria também. Exato, é verdade. Tem muitas pessoas que hoje compõem o corpo da Ser Rema que moram em outras cidades. Isso dá para fazer. Ter aliança com uma igreja que está um pouco distante fisicamente, você está ali ligado, sendo abençoado, recebendo, mesmo que seja pela internet, mas ligado ao corpo. Você, de alguma maneira, está presente com esse corpo. Como acontece pessoas de Campinas, por exatamente, exemplo, de Barretos. De Barretos, Campinas, Mogi Guaçu, Itamogi, muitas pessoas. Então, de vez em quando você sai de lá, você vem para cá, você assiste um culto, você precisa ser batizado nessa igreja, Ribeirão passar Preto, pelas né? águas. Ribeirão Preto, nós temos pessoas de Ribeirão Preto, nós temos várias pessoas, às vezes é muito longe, a pessoa não consegue vir. Mas o que acontece? Essa pessoa está conectada com o corpo, ela dá o seu dízimo, ela dá a sua oferta, ela está presente, ela está ligada ao corpo de Cristo. O problema é aquela pessoa que não tem vínculo nenhum com nenhum corpo, não está debaixo de nenhuma autoridade espiritual. Essa pessoa está morta viva. Foi interessante você falar isso, porque tem muita gente nossa que nos acompanha de longe. Que é de Americana. A Isabel está agora estando vinculada praticamente a esse corpo. Depois eu vou conversar com ela, para nós estarmos acolhendo, porque ela não tem nenhuma igreja para ela participar. Ela já tem falado isso desde o início da quarentena. Então, nós vamos acoplá-la ao corpo da Ser Rema, para que ela possa ser abençoada, alimentada e crescer com vida de Deus mesmo, né? Aqui a palavra de Deus em Efésios... A de Americana, domingo, ó, quando voltar, ela é só pegar a estrada, a linha reta e comer um peixinho lá na Rua do Porto, lá em Piracicaba, né, Isabel? Que é pertinho. Aqui, ó, Efésios capítulo 4 diz o seguinte, versículo 14, 15 e 16: para que não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. É justamente isso que a gente está falando, tá? Antes seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Se Cristo é o cabeça, nós temos que fazer parte de um corpo. E o cabeça do corpo de Cristo é Cristo. Então, quem não tem cabeça, ele é o cabeça. Então, ele é monstro. Ele é monstro. Do qual o corpo inteiro bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação do corpo em amor. Ou seja, tudo o que nós vamos fazer dentro da igreja e fora da igreja edifica ou destrói o corpo de Cristo. Por isso que é muito importante os irmãos, seja que qual ministério for que você seja, você esteja ouvindo essa pregação. Entenda uma coisa, você tem que ser parte do corpo de Cristo, ser verdadeiro, ser honesto, ser sincero, ser fiel, ser real, dentro e fora da igreja. Porque tudo que nós fazemos, nós vamos resplandecer se somos de Cristo ou se não somos de Cristo. E muitas pessoas têm sido pedra de tropeço.
Muitas pessoas, as outras pessoas de fora que não fazem parte do corpo de Cristo, ao ver o testemunho dessas pessoas, diz o seguinte: Deus que me livre. E não é Deus que me livre da pessoa, é Deus que me livre de Jesus, Deus que me livre da igreja. Então nós precisamos compreender que a mensagem do Apocalipse para nós, ela é muito certa, dizendo o seguinte: você tem que lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, porque você não sabe qual vai ser o dia do seu apocalipse. Talvez esse apocalipse, muitas pessoas não vão viver. Elas vão viver o apocalipse dela. Apocalipse individual, né? Individual, e ela tem que ser parte do corpo de Cristo, ela tem que ter lavado as vestes no sangue do Cordeiro. Nós vamos precisar ter frutos para oferecer diante do trono de Deus. Frutos de honra e não de desonra. Se as pessoas estão mais preocupadas com as suas vidas, com seus negócios, com seus trabalhos, viver a vida nessa terra é muito mais importante, você não está pronto para viver o seu apocalipse. O que está escrito aí? Leia para nós. Não, ela está falando um pouco disso, né? E também algumas pessoas comentaram sobre aquelas pessoas que entendem não ser necessário ir à igreja. Daí ela utilizou o exemplo, a Lucimar, que tem uma mulher que ela perguntou se era crente, ela falou que é discípulo de Jesus. E de que igreja que ela falou que nenhuma. Ela se reúne na casa dos irmãos um dia por vez e faz cultos. É complicado porque, na verdade, ela está se colocando como autoridade espiritual, não sendo, não tendo um corpo, não tendo um amparo, não tendo existência. Eu me lembro de uma vez que... Aí eu acho que é até complicado, eu vou um pouquinho mais a fundo, mas é por experiência que nós temos dentro da igreja mesmo. Sim. Ali, às vezes, eles acham que estão recebendo até uma palavra de Deus e essa palavra não é de Deus, né? São revelações do próprio demônio, porque o demônio não vence a igreja. Ele diz a palavra do Senhor: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E contra as pessoas que se dizem igreja, própria cabeça. Olha, e eu vou até mais longe, vou falar porque é o que aconteceu aqui. Muitos irmãos foram testemunha do que aconteceu, mas ninguém vai estar aqui para expor nada, tá? Mas já aconteceu não uma, nem duas, nem três vezes, de pessoas que eram de outras denominações, em que o demônio acabou pegando porque estava em processo de libertação, e o demônio falou que pregava na boca do pastor. Na boca do pastor. Que a igreja era dele. Que a igreja era dele. Então é muito sério. É muito sério. Muito sério. Muito sério. Existem pessoas até mesmo dentro de igrejas que são levadas para desejarem se tornar lideranças, entram para querer ser líder disso, daquilo outro. Os pastores muitas vezes não percebem, mas são líderes inspirados pelo inferno. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, minha gente, mas muito cuidado mesmo. Se nós não somos aqueles bem-aventurados que guardam a palavra de Deus no coração, nós seremos confundidos, enganados e destruídos. Porque a igreja ela tem que ser vigilante. O Ministério Rema tem 30 anos de existência e 30 anos seguindo, todo mundo que é do ministério antigo sabe, seriamente. Seguindo tudo de forma muito séria, seguindo a palavra de Deus. Tanto que as pessoas que não são do Ministério Rema, mas conhecem, dizem assim, aquela igreja lá, o povo tem que pegar firme mesmo. É porque a gente não quer ser um grupo de status social cristão. Nós somos um povo, a Assembleia dos Santos, que vão para o céu. É isso que nós queremos. Amém. E nós não brincamos com a sua salvação. Por isso que eu estou dizendo, não existe crente itinerante. Não existe pessoa que vai ser salva sem fazer parte do corpo de Cristo, porque Jesus veio estabelecer o corpo de Cristo. Quando nós falamos aquele versículo que todo mundo sabe de cor e salteado, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele ainda diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava deixando bem claro, eu sou cabeça, eu sou o caminho, eu sou o corpo. Se você não estiver, se eu não estiver neste corpo, não chegaremos a Deus. Chegaremos a qualquer lugar, mas não chegaremos a Deus. Então é muito importante, mas muito importante. Fala também, Eduardo, muito importante para eles entenderem que é muito importante. Que você faça parte. Repita comigo. Repita comigo. Muito importante.
que você e eu estejamos prontos. Sim. E estar pronto é fazer parte do corpo de Cristo. Estar, assim como Efésios disse, tá? Para quem não pegou, Efésios 4, edificados e ajustados pelas juntas do corpo de Deus. Então tem momentos sim que Deus vai ter que trabalhar caráter, personalidade, tradição, passado, situações, e nós precisamos permitir, porque não é Jesus fazendo parte do nosso corpo, como muitas pessoas aí pregam, que Jesus aceita tudo que a gente está fazendo, mas é nós entrando no corpo de Cristo, assim como o Antigo Testamento fala, nós somos enxertados, no Novo também diz isso, na figueira, na videira. Ele fala essas duas comparações aí. Nós somos enxertados, nós somos zambuzeiros, nós somos enxertados no corpo de Cristo. Então nós temos que ter a característica, e a característica que o Apocalipse vai falar o tempo inteiro é: lave suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses foram aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O nome no livro da vida são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O que é isso? Tua vida tem que estar lavada e remida pelo sangue de Jesus. Uma vida em que Jesus é o centro. De novo, preocupe-se com o Apocalipse. Porque do mesmo jeito que ele já aconteceu para muita gente e não tem volta, porque tem gente que acha que tem volta. Aí explicou isso, né? Já foi bem explicado. Do mesmo jeito que não tem volta, provei pra você. Tem segundo arrebatamento? Não tem. O Apocalipse não fala de 2 arrebatamentos. Ele fala de um só. Do mesmo jeito que aquele que não foi arrebatado não tem solução, aquele que vivenciou o Apocalipse, que é a morte antes do arrebatamento, também não tem mudança. Então, olha, a gente tem que dormir sabendo que estamos com Deus e acordar sabendo que estamos com Deus. Essa é a grande verdade. Não tem esse negócio de amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um ano eu me conserto. Isso é papo do diabo para destruir tua vida. Pastor Alex, muito obrigado pelas palavras, pastor Alex. A gente ficou muito satisfeito e ficamos satisfeitos também em saber da Igreja Viva do outro lado do oceano, né? A Igreja de Portugal tem um lugar sério para se respaldar, graças na verdade, a Deus. Porque a gente sabe que na Europa realmente falta muito para se evangelizar ainda, muita coisa. Verdade. Isso está acontecendo, glória a Deus. E uma irmã aqui perguntou qual o link da página do YouTube, a Renata. A Cindy já colocou. Já colocou? Legal, tá lá então. Enquanto você estava respondendo o Alex, eu já vi que a Cindy colocou. Tem lá o link, mas é Rema Minas, tá? A página do YouTube. Isso. Rema Minas. Tem bastante culto gravado, só para relembrar, para quem não tá, a história do YouTube foi criado, né, as transmissões para as pessoas que não poderiam vir à igreja, assistir o culto por algum motivo, que estava acamado, doente, gripado, enfim. Não pudesse comparecer, mas tem muito culto gravado desde 2016, né? E a gente nunca fez assim nenhum tipo de divulgação. Agora nessa quarentena que a gente está falando e tudo mais, e espero que o Rema Minas seja uma bênção na vida de milhares de pessoas. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo. Temos uma aliança sim, pastor Alex, em breve estaremos em Portugal, em nome de Jesus, Amém, no momento certo. Em nome de Jesus. E também vamos recebê-los aqui. Em nome de Jesus, com certeza. Gente, eu não respondo porque a distância do celular eu não enxergo. Então o Eduardo que lê. Às vezes escapa um pouco, me perdoe, tá, gente? O Eduardo que lê, porque ele é mais olhudo que eu. Tô de óculos hoje, além de tudo. Vamos lá então, vamos continuar. Cadê, amor? Versículo 8. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo, mas me mostrava para o adorar. Mas ele me disse, olha, não faças isso, porque eu sou seu conservo. Adoro ouvir isso. Imagina um anjo falar para mim, sou seu conservo, tô aqui junto com você. Isso é lindo, né? Teu e de teus irmãos. Opa, o telefone caiu aí. Falando que a gente precisa de uma estrutura pouca, mas precisa melhorar. É que esse telefone aqui também pesa uns 5 quilos, viu, gente? Eu vou falar pra vocês. É bom, tal, mas é um peso que eu vou contar. Bom, vamos lá.
teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Ou seja, vai cair de novo. Pode Eu tô continuar. vendo. Não, pode. Ele tá escorregando. Pode continuar. Jesus, tem misericórdia. Tá caindo. Tá caindo. Arruma porque eu não vou conseguir nem ler. Eu tô vendo que tá caindo. Pronto. A vida como ela é. A vida como ela é, minha gente. Vamos lá, então. Nós, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro. Ou seja, não termina. Tá caindo, Córdoba. Pessoal, eu vou ter que amanhã ir atrás de um suporte melhor, viu? Quem souber indicar um suporte bom para telefone, me indique, porque esse aqui já foi, isso aí já não tá prestando foi, pra não nada. tá dando não, vai passar desespero em quem tá assistindo aqui e na pastora que tá achando que o celular dela vai cair. Não, mas não é nem por isso, eu tô vendo aí embaixo fazer assim, né? Bom, não termina, ou seja, não guarda isso não. Não põe numa gaveta não. Você tem que deixar isso aberto, porque as pessoas precisam conhecer logo, assim que você terminar de ver essa visão, você já tem que falar sobre ela. É isso que está escrito aqui. Quem é injusto, faça injustiça. Ou seja, vai tocar sua vida. Você vai escolher que vida e que fim você vai ter. O Apocalipse, ele deixa isso bem claro. Todo mundo escolhe a vida e o fim que vai ter. Não é Deus que escolheu o seu fim. Quem escolheu o seu fim foi você. Nós é que escolhemos o nosso fim. Deus nos deu algo maravilhoso chamado livre-arbítrio. É isso mesmo. E ele diz o seguinte: quem está sujo, suje-se ainda mais. E quem é justo, faça justiça. E quem é santo, se santifique ainda mais. E eis que cedo venho, está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Tem gente aí que pensa que Deus esquece os pecados dos outros sem ter arrependimento. Isso não existe, viu, gente? Você que estudou o Apocalipse sabe que você e eu vão ser muito bem analisados todos os dias da nossa vida. Por isso que é bom, antes de você dormir, você refazer o seu dia e pedir perdão para o Senhor, porque coisa que não tem arrependimento não foi perdoado. E Deus vai nos julgar segundo isso. Sim. Então é melhor a gente parar, dar uma boa analisada na vida, escuta o culto de ontem de novo, de ontem não, de sexta-feira, acessa lá no Rema Minas, acessa aí na plataforma da comunidade, culto de sexta-feira, reconciliação. Você precisa acertar sua vida com Deus, vai lá ver o que Deus estava falando e como fazer isso. Tá bom? Diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ok? Sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que venham ter direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém. Ficarão de fora. Aí ele tá falando lá, pastor, lá na Nova Jerusalém. Não, meu filho. Ficará de fora do arrebatamento. Vamos lá. Os cães, pastor, os cachorrinhos não vão ser arrebatados. Não, meu irmão. Isso aqui é uma comparação. Os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. O que é a mentira, Eduardo? Que a gente falou o Apocalipse inteiro. O que não é a palavra de Deus é mentira. Ah, pastora, mas fulano provou na ciência, mas se não tá na Bíblia, se a Bíblia fala que não é, então é mentira. Isso, assiste Discovery, aquela Bíblia secreta. Meu Deus do céu, você vai pro inferno de cabeça. Ai, pastor, eu vi a novela da Record e eu aprendi tudo, aprendeu tudo errado. Eu vi o filme, teve uma irmã que falou pra mim, pastor, eu não sabia que enquanto Noé estava na arca, no dilúvio, vinha até vendedor. Eu falei, que vinha vendedor? De onde você arrumou isso, irmã? Eu vi no filme de Noé, eu falei, irmã de Deus, vai aprender a Bíblia, lendo a Bíblia, em nome de Jesus. Desculpa, gente. Aí o pastor, eu vou te mostrar. Não, mentira. Sério? Aí ela me mostrou um pedacinho ela gravou lá pra eu ver. Aí batia ela na porta da arca, vendia as coisas. Não, mas olha, isso aí fez eu lembrar uma cena pitoresca.
Eu estou dando risada. Uma vez eu e a pastora, a gente foi viajar para um lugar, chama Arraial do Cabo, muito bonito. E não sei, era Arraial do Cabo ou era Búzios? Sei lá. A gente pegou aqueles barcos que fazem passeio pelo meio do mar, sabe? Daí era longe, assim, tava no meio do mar mesmo. Quando de repente chega um barquinho vendendo espetinho de É carne. verdade, igualzinho. Por que aquele cara arrumou aquilo? É verdade. Camarão Eu também, tô né? imaginando Noé lá e chega alguém Imagina com Noé, espetinho. alguém com uma... Não, no filme era pra vender coisa velha. Eu sei, Sabe? com Mas certeza. assim, gente, isso não existiu. Então para de aprender a Bíblia com novela, para de aprender a Bíblia com filme. Vai ler a Bíblia. Você quer aprender a Bíblia? Aqui, ó. Pega a Bíblia e lê. Vai pra igreja, vai pra uma igreja séria, porque tem igreja, coitada, o pastor tá ensinando tudo errado. Pior, mas é verdade. Leia a Bíblia. Ai, não aguento ler. Aguenta. Se você parar e pensar no seu futuro e falar, meu Pai do céu, se eu não conhecer a palavra de Deus, eu tô no inferno. Então é melhor eu conseguir ler essa Olha, palavra. mas a leitura da Bíblia, gente, é uma coisa interessante. É tão gostoso ler a É Bíblia. algo interessante. Porque realmente, se você não tem uma base de conhecimento de ir à igreja, a Bíblia realmente é maçante. Porque a Bíblia não é uma leitura fácil. Você tem que ter o discernimento do Espírito para entender a Bíblia. Mas é que a Bíblia foi feita para quem vai à igreja, não para crente itinerante. Então, para alguém que nunca frequentou a igreja, não conhece a palavra, não tem o discernimento do Espírito, vai pegar a Bíblia, não vai entender nada. Por isso tem que ir para a igreja. Porque a leitura da Bíblia, gente, ela é complexa. Ela é complexa. Ela vai se revelando. A Bíblia tem a palavra viva. Mas quando você tem esse discernimento para ler a Bíblia, e o conhecimento é uma leitura maravilhosa, que mesmo quem não gosta de ler, porque muita gente não gosta de ler, ainda mais nos tempos atuais, os mais jovens, né? Que tudo você coloca lá no YouTube, e o YouTube fala para você. Não é? Ou Google. O Google ainda tem que ler alguma coisa, mas o YouTube ainda fala para você. Então tem um pouco de dificuldade com leitura e isso é uma verdade, isso vai acontecer. Talvez seja o futuro, né? Mas a leitura da Bíblia, como a leitura você da Bíblia é obrigatória, está viu, no corpo gente? de Cristo, sim, é o que eu estou falando. É uma leitura diferente, é uma leitura fácil, é uma leitura de transformação, em que você lê e você quer continuar lendo. Então ela é maçante para quem não tem o discernimento, para quem não tem o conhecimento bíblico, para quem não é do corpo de Cristo. Mas para quem é maravilhoso. E a leitura dela é obrigatória. Obrigatória para quem quer ir para o céu. Duas coisas são obrigatórias para ir para o céu. Primeiro, oração em línguas, batismo no Espírito Santo, até porque quem revela a Bíblia para você é o Espírito Santo. Pastora, para que a gente tem que orar em línguas? Deixa eu falar para você, no céu não vai ter português, inglês, japonês, nada disso, vai ter línguas. Se você não fala a língua do céu, não tem como você comunicar nem com Deus, nem aqui na terra e nem lá no céu. Então você precisa receber o Espírito Santo e ele vai te revelar a palavra de Deus aqui na terra. Não é verdade, Eduardo? É por isso que a Bíblia, você lê uma vez, nunca se para de ler a Bíblia. Ó, com licença, pastora. Olha aqui a Bíblia da pastora, tá? Ela fala que também não enxerga. Olha a letrinha. Olha o que é de risco na Bíblia da pastora. Por quê? Porque a pastora lê a Bíblia todo dia. Ah, pastora, mas você conhece a Bíblia de frente para trás, trás para frente, do meio para o fim? Conhece. Mas a pastora lê a Bíblia todos os dias. Porque todos os dias tem uma palavra revelada, um entendimento diferente. O bispo lia a Bíblia também todos os dias. Nós temos muitas e muitas Bíblias. Muitas e muitas Bíblias. Porque uma só não aguenta. Deixa eu falar uma coisa para você. Esses dias uma pessoa me perguntou assim: pastora, como que a senhora faz com seus estudos? Aí parei, pensei. Como assim? A senhora repete ele quantas vezes? No momento eu parei e disse: meu Deus, vão fazer 12 anos que eu fui levada a pastoreado esse ano de 2020. 27 de julho de 2020, 12 anos. Olha que tempo profético. E eu nunca repeti uma pregação. Por quê? Porque eu não vivo de estudo, eu vivo disso aqui, ó, minha gente. Ó. Bíblia, revelação pura do Senhor. Claro que eu estudo pra caramba teologia, vou entrar no meu mestrado, o doutorado. Mas, gente, essa palavra aqui não precisa de estudinho, não. Isso aqui é revelação de Deus. Cada hora que você vai ler com mais conhecimento, você vê mais coisa de Deus acontecendo.
Isso é incrível. Mas vamos lá, vamos terminar a nossa leitura pra gente sortear a nossa caneca. Opa! Então bora. Cindy já está a postos. Então daqui a pouco eu vou chamar a Cindy aqui. Vamos lá. Cadê, Eduardo? Onde nós paramos? 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Veja que tem pessoas que têm pregado errado o Apocalipse. E o que está acontecendo é que Deus vai acrescentar as pragas sobre a vida dessa pessoa, porque essa pessoa vai ficar. E tem pessoas que estão tirando, não pregam nas igrejas sobre isso, omitem a verdade do Apocalipse às suas ovelhas. Deus tira você do céu por causa disso. Gente, isso é muito sério. É sério ou não é sério? Muito sério. Quem tira, Deus tirará a parte da árvore da vida e da cidade santa. Gente, isso é muito sério. Muito sério, muito sério. Dá pra você falar muito sério, muito sério. E eu vou perguntar mais, pastora. Isso você pode levar para toda a Bíblia, para todos os livros da Bíblia? Para toda a Bíblia. Para todo o conhecimento bíblico. Para todo o conhecimento bíblico. Porque como pode uma pessoa se levantar como servo e servas do Senhor e não pregar a palavra de Deus em sua totalidade? Omitir coisas importantes que as pessoas precisam saber sobre a verdade do Senhor Jesus para serem salvas. Essa pessoa é um servo do diabo que estará levando pessoas ao inferno. É isso que Deus entende. É isso que Deus entende. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amanhã vem, Senhor Jesus. Desculpa, eu falei amanhã. Acho que eu tô querendo que Jesus volta logo. Amém. Eu falei amanhã. Amém, vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Acabou. Olha, acabou. E deu uma hora, olha só. Tem gente pedindo. Respeitamos nossas regras. Tá vendo que chique? Tem gente pedindo, please, pra gente explicar as 7 cartas do Apocalipse que eu não expliquei. Eu só passei por elas. Eu estarei orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que do mesmo jeito que me deu esse tema Apocalipse, nos dê temas. Se o Senhor falar, explique as 7 cartas, nós vamos, senão nós vamos deixar para um outro momento e vamos seguindo com o que Deus quer falar conosco.